Bom dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil Guarani. Eu sou o professor Vinícius Junqueira aqui do Linguagem Sem Medo e vamos para a nossa última aula de periodização de literatura, né? A gente vai começar então falando sobre a segunda fase modernista que acontece ali de 1930 a 1945 e o que aconteceu de importante na história nesse meio tempo. Vamos ver se vocês lembram. Isso foi a Segunda Guerra Mundial. Tivemos a ditadura do Getúlio no Brasil, mas no mundo teve uma depressão econômica, teve o surgimento do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. A poesia, então, como reflexão, como reflexo disso, surge uma preocupação social, a necessidade de compreender o mundo transformado pela guerra. A linguagem trazia versos livres e brancos, mas o poeta pode ser formal, e uma poesia mais intimista, né? Uma questão espiritual ou reflexão amorosa. Era mais íntima a poesia. Quais são os principais autores, então, que a gente tem aqui como importantes para a segunda fase, né? Ou segunda geração? Carlos Drummond de Andrade, que falava sobre uma representação do cotidiano, nega toda forma de fuga à realidade, ele era mais cético, né? Cecília Meirelles, que tinha uma inspiração neossimbolista, intimista, sonho, solidão, tempo, linguagem simbólica, sinestesia e musicalidade. E o Vinícius de Moraes, que é quase um neossimbolista, né? Uma renovação caótica da década de 30, tom religioso, sensualismo erótico, valorização do presente, falava sobre a felicidade versus a infelicidade, e a sua inspiração poética era a tristeza. E aí tem uma poesia muito legal pra gente ler, chama Poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala assim: quando nasci, o anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, cegar-te na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Muito lindo, né, gente? Então, a poesia, ela traz esse rigor da forma, um neoparnasianismo, a perfeição verbal, é uma estética mais formalista, uma poesia participante, tensões sociais, tem o poema piada, vulgaridade, exagero, participação social. Já a prosa é o realismo mais crítico. Critica-se para denunciar uma questão social e assim chegar a uma solução. Situação dos proletariados rurais, presença do homem do sertão, linguagem próxima da fala, reprodução da fala regional. E aí nós temos aqui um trecho de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vidas Secas conta a história da família do Fabiano, que era a Fabiana, sua esposa e seus dois filhos, assim a Vitória e seus dois filhos, e a cachorra-baleia, né? E aí temos um trechinho aqui que é quando a baleia morre. É triste, mas acontece. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido. O pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultuavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, coberta de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso Fabiana imaginara que ela estivesse com o princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente. Enxotava os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa nas bases, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel.
Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com um saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro, o polvarinho, os modos de Fabiano. Afligiam-nos, davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Então, o Graciliano Ramos nessa obra tenta trazer o olhar realmente pro nordestino, pro homem do sertão, pro homem da seca. E falar como era a sobrevivência desse homem, né? E aí é interessante que nessa obra ela tem um processo de zoomorfização e antropomorfização ao mesmo tempo. Como assim? O homem, os humanos, eles começam a agir como animais, tanto que eles geralmente mal falam ou dão só rugidos. Enquanto a baleia, que é o animal, começa a se comportar como se fosse um ser humano. É um livro muito bom, eu recomendo todos vocês lerem. É realmente uma obra esplêndida. E aí chegamos na terceira fase modernista, onde as narrativas eram mais interiorizadas, ou seja, a partir do fluxo de consciência. O pensar dos personagens é o relevante, é o que vai transformar o texto escrito. Utilização da primeira pessoa, o narrador é a pessoa que confessa e o leitor é o confidente. E a aproximação da prosa com a poesia, ou seja, as prosas tinham ritmo, tinham rimas, tinham neologismos, que é quando você cria palavras, e assim respectivamente. Por exemplo, alguns autores importantes, temos a Clarice Lispector, com Perto do Coração Selvagem, e outros textos, como A Hora da Estrela, enfim. Interiorização do ser humano, revalorização das palavras, ou seja, as entrelinhas, né? E o Guimarães Rosa com Sagarana e Grande Sertão Veredas, que ele revaloriza a linguagem, ele cria neologismos, tanto que falam que tem um dicionário próprio para você conseguir ler Guimarães Rosa. Se você tem algumas dificuldades, tem um dicionário próprio para isso. E particularidades da fala sertaneja. Aqui tem um trecho de Hora da Estrela que é muito legal também, que ela fala assim: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e assim nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro. Daí, não se sentir feliz. Quem não é um acaso na vida? É uma reflexão muito, muito interessante. Aí temos Guimarães Rosa, onde o sertão é o mundo, né? Ele tem um regionalismo nas paisagens, nos costumes, na caracterização das personagens, traz um universalismo na temática. O sertanejo é um homem universal, ele tem aquela criação linguística, como eu falei, de criar neologismos, ele tem musicalidade e uma prosa poética. Aqui um trecho de Grande Sertão Veredas. Nada. Nada vezes e o demo. Esse, liso do Sussuarão, é o mais longe, pra lá nos ermos. Se emenda com si mesmo, água não tem. Quer que quando a gente entesta com aquilo, o mundo se acaba. Carece de se dar volta, sempre. É que dali não avança, espia só o começo só. Ver o luar alumiando, mãe, e escutar como quantos gritos o vento não se sabe sozinho, na cama daqueles desertos. Não tem excrementos, não tem pássaros. E aí falamos um pouquinho agora sobre concretismo. O concretismo, ele é um rompimento daquela poesia tradicional que a gente está acostumado. Ou seja, como está escrito aqui no slide, é uma desintegração com o verso, tanto no aspecto verbal, oral e visual, né? Os autores mais importantes aqui são o Décio Pignatari e o Haroldo de Campos e Augusto de Campos. E os influenciadores foram o Oswald de Andrade e o João Cabral de Melo Neto.
Então aqui nós temos algumas poesias para vocês verem, olha. Elas não respeitam os versos, elas ocupam vários espaços antes de elas serem aquele padrãozinho seguido, né? Elas vão ocupando diversos locais do espaço. Ela não precisa obrigatoriamente estar naquela regrinha bonitinha, né? E elas também não precisam rimar ou algo do tipo. É uma liberdade muito grande. E pra gente finalizar essa aula, que é a nossa última aula, eu deixei um trecho do João Cabral de Melo Neto, onde ele escreveu Morte e Vida Severina, que é a obra uma das obras que mais popularizaram esse autor. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, como não tem outro de pia. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que é a custo que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataque em qualquer idade, e até em gente não nascida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Essa foi a nossa última aula aqui. Pode ser que vocês me vejam novamente com outro tema. Aqui estão as referências. Esses slides que a gente usou vai estar disponível. Então, pela última vez aqui, nesse módulo pelo menos, eu fui!